O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limite. Vós nos ensinais. Vós ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade. Junto de vós felicidade sem limites. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos mais um domingo aqui na Igreja Santa Cruz para celebrarmos a Eucaristia. E nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. Já aprendemos que a Páscoa é um período de 50 dias, desde o domingo da Páscoa até a solenidade do Espírito Santo, Pentecostes. Durante todo esse período, nós estaremos aqui a cada domingo rezando sempre a Páscoa. Lógico que para o comércio, que vendeu ovos de Páscoa, coelhinhos, a Páscoa já acabou há muito tempo, não é? Se um de nós chegar numa loja de chocolate e perguntar sobre Páscoa, vai olhar para a sua cara com aquele jeito assim, parece que está desatualizada, parece que está fora do mundo, fora do tempo, atrasada, não é? Mas para nós na igreja não, porque o nosso intuito não é vender bombom, é celebrar um mistério. E esse mistério, ele não cabe apenas num dia. Nós temos 50 dias para refletir, rezar, conhecer, aprofundar e viver. A cada domingo da Páscoa, a igreja, através das leituras da liturgia da palavra, vai nos ensinando como é que a gente pode encontrar o Cristo ressuscitado. Cada domingo que você vier aqui à missa, você vai voltar para casa sabendo onde você pode encontrar o Cristo ressuscitado. Domingo passado, você que veio à missa deve se lembrar, nós lemos a história de Tomé, que estava no primeiro domingo em que a comunidade dos apóstolos estavam reunidos, ele não estava lá e duvidou. Se eu não colocar o dedo nas mãos, se eu não colocar a mão aqui do lado, não acreditarei. Jesus então no outro domingo aparece aos discípulos, agora com Tomé, vai até diante dele e diz: aqui está a minha mão, aqui está o meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Ali nós aprendemos que o lugar primeiro de Jesus ressuscitado ser encontrado é justamente na comunidade, na igreja reunida. Tomé não encontrou porque estava fora. E eu falava do católico que reza em casa. Aquele católico que diz assim: eu sou católico, eu fui batizado, mas eu rezo em casa, eu não preciso da igreja. E o quanto essa mentalidade é equivocada, é errada. Porque nós, como católicos batizados, devemos encontrar Jesus ressuscitado na igreja, na comunidade reunida, como nós estamos aqui agora. Rezar em casa é importante. Quando eu estou sozinho, vou acordar, vou rezar antes de dormir, diante de um alimento que eu vou tomar. Mas não substitui a oração comunitária que nós fazemos aqui na igreja. Hoje, nós vamos aprender mais alguns caminhos, mais alguns elementos que nos falam do Cristo ressuscitado. E eu quero começar com o evangelho de hoje. É o evangelho dos discípulos de Emaús. Um texto muito conhecido e muito bonito. O que aconteceu? Jesus tinha acabado de ser morto na sexta-feira, foi sepultado na própria sexta, passou o resto da sexta-feira, todo o dia do sábado, um pedacinho do domingo, a madrugada, e aí ele ressuscitou. Mas os discípulos tiveram dificuldade em entender a ressurreição de Jesus. A primeira ideia que eles tiveram é que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Eles tiveram um tempo para acreditar na ressurreição. Esses dois discípulos,
que não eram discípulos dos 12 apóstolos, eles eram discípulos do grupo maior dos 72. Nós só sabemos o nome de um deles, Cleofas. Eles estão deixando Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, e voltando para a cidadezinha deles, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Como é que eles estão voltando? Tristes, deprimidos, desanimados, decepcionados, desencantados. Por quê? O que está causando essa tristeza e essa decepção? Eles imaginavam na cabeça deles que Jesus, reunindo aquela multidão de gente, fazendo milagre, agradando a muita gente, seria um líder político de Israel. Vocês sabem que no tempo de Jesus, o Império Romano dominava aquela região da Palestina e de Israel. Então, na cabeça deles, na expectativa deles, Jesus iria derrotar os romanos, assumir como líder de Israel, trazer os discípulos dele para governarem junto com ele e traria a paz para Israel. Quando eles percebem que isso não aconteceu, que pelo contrário, Jesus foi preso, apanhou, crucificado, morreu, aquela expectativa que eles tinham desanimou, se encantou, desiludiu. Ou seja, não era isso que a gente esperava dele. E mais, tudo acabou, tudo acabou. Já fazem 3 dias, não aconteceu nada, ele foi enterrado. Então eles estão voltando para casa, para voltar àquela vida que eles tiveram antes de seguir Jesus. Então veja, essa volta para Emaús é a volta do fracasso, volta da decepção, é a volta da desilusão, da derrota. Ficamos 3 anos com Jesus, caminhamos, anunciamos o Evangelho e agora acabou tudo. Vamos voltar à vida. Foi bom enquanto durou, mas agora já acabou. Vamos voltar à nossa vidinha. É isso que passa no coração deles. Então eles estão caminhando, tristonhos. Nesse caminho, Jesus se aproxima para fazer a caminhada com eles. E eles não são capazes de reconhecer quem é Jesus. Por quê? Porque quando a gente está muito decepcionado, nosso olhar fica tão para a gente mesmo, que a gente não consegue ver a realidade à nossa volta. Quando a gente está muito triste, quando a gente está muito desencantado e desiludido com alguma coisa, a decepção cega a gente. E a gente não consegue ver a realidade, muito menos Deus presente na realidade. Vem revolta, vem desânimo, vem desespero, vem reclamação, vem tristeza. E a gente não consegue ver Jesus presente na realidade. Olha os momentos de desespero que você teve na vida. Perceba os momentos de profunda tristeza que você teve. Como é que você não conseguiu ali, às vezes até brigou com Deus e perguntou: só me abandonou? Eles não conseguem reconhecer Jesus. E Jesus dá uma de desentendido sobre o que vocês estão conversando pelo caminho, puxa assunto com eles. E eles se assustam. O senhor não está acompanhando os jornais? Não está assistindo a televisão? Cadê seu Instagram, Jesus? Cadê seu Facebook, Jesus? Pelo WhatsApp ninguém te avisou o que aconteceu? Aí Jesus diz: não, eu estou fora das redes sociais atualmente, estou sem celular, então não estou por dentro do que está acontecendo. Vocês mesmo podiam me dizer, o que está acontecendo? Aí eles começam a explicar para Jesus o que é que estava acontecendo. Olha só, quando eles falam da tristeza e da dor deles, eles dizem assim: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Ele foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus, diante do povo. Olha,
Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha a decepção dele. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Está vendo? Eles falam para Jesus, contam para ele resumidamente a história. A gente era discípulo de Jesus, eles não sabem que é Jesus que está ao lado deles. Nós éramos discípulos dele, ele era poderoso em palavras, em obras, mas foi morto, tudo acabou. Jesus escuta pacientemente, está caminhando, está andando com eles e eles estão conversando. Não estão num banco da praça, não estão sentados na calçada, estão andando e Jesus escutando pacientemente. Depois que eles terminam de falar, Jesus olha para eles e diz assim: Jesus é muito delicado, muito educado. Se fosse alguns de nós aqui, a gente falaria diferente. Olha como é que Jesus fala com eles. Depois que escutou tudo, Jesus diz assim: como sois sem inteligência. Se fosse a gente, diria assim: vocês são burros, hein? Pelo amor de Deus. Olha como é que Jesus é delicado. Ele diz assim: vocês são muito lentos para compreender. Ah, se fosse a gente, diria assim: vocês são lerdos, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas Jesus, educado, como sois sem inteligência e lentos para compreender. E o que Jesus faz? Começa a explicar para eles as passagens da Bíblia. Alguns livros do Antigo Testamento já estavam escritos naquele tempo. Então Jesus começa a passar com eles especialmente a lei, os profetas e os salmos. E a mostrar para eles, isso tudo já estava escrito, já estava previsto. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, que nós lemos muito aqui na Semana Santa, na Quaresma, quando falava do servo sofredor, que ele vai ser esbofeteado, vão arrancar até a barba dele, vai sofrer, mas ele vai permanecer silencioso, ele vai permanecer na verdade, portanto, na serenidade. Ele vai morrer, vai passar pelo sofrimento, mas haverá a vitória, porque Deus dará a vitória. Então Jesus foi tomando ali a lei, que são os primeiros livros da Bíblia, profeta Isaías, profeta Jeremias e os salmos. Meu Deus, por que me abandonaste? Um dos salmos. E Jesus vai catequizando. É uma aula, é um encontro de catequese, que Jesus vai mostrando para eles, para que eles pudessem entender o sentido da morte de Jesus. Caminham tanto que chegam perto da casa deles, numa encruzilhada, e Jesus faz de conta que ia seguir. E eles, muito educados, também convidam Jesus para passar a noite lá na casa. Dizem: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já está chegando, dorme aqui, amanhã o Senhor caminha. Jesus aceita. Mas o interessante é que Jesus entra na casa com eles. E Jesus age como se fosse o dono da casa, não é? Por exemplo, se você me convidar para ir lá na sua casa: Padre Nelson, vamos tomar um café lá com a família. Eu, mineiro, desconfiado, educadinho, vou me sentar lá à mesa, vou esperar você trazer a garrafa de café, você trazer o pão, a menina trazer a xícara ou o copo, né? E vou esperar vocês me servirem para eu tomar o café. Jesus não. Jesus chegou, a casa não era dele. Ele senta à mesa, pega lá a cesta de pão, ele mesmo parte, ele agradece, ele reparte com eles. Meio entrão, né? Toma frente lá de todo mundo. Mas por que ele fez isso? Para recordar no coração desses dois tantas vezes que ele fez isso em vida com eles, na hora de partir o pão. Tanto que quando Jesus partiu, abençoou e entregou, os olhos deles se abriram.
Ou seja, é Jesus, só pode ser. Quem fazia isso com a gente? É Ele, é Ele. E nesse momento Jesus desaparece. Por que desaparece? Porque agora já está dentro deles, não precisa mais de estar ali à frente. O papel dele já terminou, que era catequizar, que era mostrar para eles: olha, não morri não, estou vivo. Deixa essa tristeza, essa decepção, essa desilusão. Nada de derrota não, é vitória. E o que eles fazem? Nem tomam banho, caminharam tudo, nem lembram de banho nessa hora. Voltam correndo para Jerusalém para avisar aos 11 que estavam reunidos. E no caminho um ainda fala para o outro assim: seu coração não estava ardendo quando ele nos falava das Escrituras, não, aqui no caminho? Você não sentiu um negócio diferente assim? Ele estava explicando para a gente ali os profetas, os salmos. Meu coração estava pegando fogo. Agora eu sei por quê, é Jesus. E voltaram, e quando encontraram os 11 reunidos, eles falaram: nós já sabemos, ele apareceu a Pedro, a Simão. Então veja, resumo desse texto. Eu recontei a história, agora vamos tirar a moral da história. A pergunta que eu fiz no começo é assim: onde nós encontramos Jesus ressuscitado? Aqui nós temos três lugares para encontrar Jesus. Primeiro, no caminho. Segundo, na palavra. Terceiro, no pão. Então nós temos 3 formas de encontrar Jesus ressuscitado que esse texto nos ensina. Estar a caminho, como Jesus estava com eles, escutando, educando, catequizando. A palavra que Jesus mostrou para eles, a palavra, os salmos, profetas, a lei. E o pão partilhado. Vamos falar de cada uma dessas? O caminho. Jesus pacientemente chegou junto, fez de desentendido, acolheu a dor deles primeiro, escutou. O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Qual é o problema de vocês? Qual é a dificuldade? Foi chamado de desatualizado, desentendido, não ligou, ficou ali pacientemente escutando. Ah, muito bem. Foi escutando. E depois que escutou, falou, ressignificando para eles a história que eles não estavam compreendendo. Esse mesmo caminho que Jesus fez com os 2 discípulos de Emaús, Ele faz comigo e com você, no dia a dia da vida. Jesus é essa presença amorosa que está sempre ao nosso lado. Tanto que na missa, quando o padre fala assim: o Senhor esteja convosco, como é que vocês respondem? Ele está no meio de nós, é isso. Jesus é essa presença amorosa que está sempre do nosso lado. Ter fé é isso, é sentir que eu não estou sozinho, abandonado, julgado. Não, Deus está comigo, Jesus está ao meu lado. Nas horas alegres e nas horas difíceis da vida, Jesus segura na minha mão, caminha comigo, me ajuda a entender as coisas. Ao mesmo tempo Ele me pede que eu também faça isso com os outros, que eu também tenha paciência para fazer um caminho com as pessoas. O problema é que nós nem sempre temos paciência para isso. O problema é que nós nem sempre temos tempo para isso. O problema é que nós nem sempre temos compreensão com a dor do outro. A gente é mais ou menos assim: a pessoa veio conversar comigo, ou eu estou trabalhando com ela na loja, estou vendo ela meio chateada, ou eu nem chego, porque eu já digo: ah, tá de cara fechada, nem vou. Ou se eu chego, qual o problema? Aí a pessoa fala, eu dou uma receita para ela: faça isso, faça aquilo. Se ela disser para mim: nossa, muito bem, eu vou fazer isso, eu sinto vitorioso. Ah, valeu. Se ela disser: ah, mas isso aí eu acho que não vai dar certo. Ah, não, quer saber? Ó, já tentei ajudar, você não quis, agora o problema é seu, então não quer escutar, então fica para lá.
Ou seja, a gente não tem paciência de fazer o caminho com a pessoa, especialmente aquelas mais rebeldes, ou aquelas que estão mais frias, ou com o coração mais duro, ou que tem mais dificuldade de compreender. Fazer um caminho com gente lá da sua casa, da sua família, com gente do seu trabalho, com pessoas do seu círculo de amizades, né? Saber ter paciência, porque nem sempre a solução vem de uma hora para outra. Por exemplo, se você tem um amigo que está com depressão, uma amiga que está com depressão, não é uma palavra sua que vai curar a pessoa, que vai mudar a pessoa, não. É preciso ter paciência, conversar um dia, conversar outro dia, conversar o terceiro dia, o quarto dia, marcar a presença e dizer para ela: pode contar comigo, eu estou aqui do seu lado. Às vezes nem é dar receita, que a gente nem tem, não é dar bons conselhos, mas é dizer: eu estou aqui ao seu lado, você não está abandonado, pode contar comigo. Mas a gente não tem muita paciência para isso. Falou uma primeira vez, levou a pessoa para passear, no outro dia ela fala que está triste, outra vez: não adianta nada, já fiz tudo que eu tinha que fazer, como se as coisas fossem mágicas. Nós temos que aprender a fazer um caminho com as pessoas ao nosso lado, ou seja, mais paciência, mais acolhimento da dor do outro, mais compreensão com aquilo que o outro sofre, e que nem sempre ela consegue de uma hora para outra mudar. Nós também não somos assim. Às vezes é uma pessoa que está com um problema, uma dificuldade amorosa, rompeu um namoro, está com um problema no casamento. Não é de uma hora para outra que a pessoa vai mudar. Não tem assim um remédio que a gente dá e a pessoa muda. É um processo, é um caminho. Isso é fazer um caminho com uma pessoa, ter paciência. Então a primeira pergunta de hoje é essa: você tem tido paciência com as pessoas que estão à sua volta? Você faz um caminho com essas pessoas? Você descobre Jesus ressuscitado ao fazer um caminho, doando o seu tempo generosamente, gratuitamente com essas pessoas? Segundo, na palavra. O que é que Jesus faz? Fazendo o caminho, Jesus começa a falar da lei, dos profetas, dos salmos, relendo as escrituras e trazendo um sentido para aquilo que ele viveu. A palavra de Deus nos ajuda a encontrar um sentido. O problema é, como eu já fiz aqui no mês de setembro do ano passado, que eu perguntei para todos que estavam na missa assim: quem tem Bíblia em casa? Todo mundo levantou a mão. Eu disse: que bom, parabéns, glória a Deus. Vou fazer uma segunda pergunta: quem lê a Bíblia todos os dias? Aí uns 3 ou 4 levantam a mão. Está vendo o problema? O que adianta eu ter a Bíblia em casa se ela está fechada, guardada numa gaveta? Essa palavra deixa de ser palavra de vida para mim, porque eu não abro, eu não leio, eu não conheço. Está na minha casa, mas o que adianta um livro fechado? Não adianta nada. É um livro que não me transmite sabedoria, vida. Eu não sei como é que você lida com a palavra. Eu não sei qual o lugar desse livro na sua vida. Tenho certeza que lá na sua casa deve ter pelo menos uma Bíblia. Isso eu tenho certeza. Agora, se você lê ou não, não sei. Só você pode dizer. Agora, se a sua resposta for: não, Padre Nelson, só escuto a Bíblia quando venho à missa, de segunda a sábado, tá mal. Você está perdendo muitas oportunidades de, no caminho da sua vida, entender as situações dolorosas e que você não entende porque não tem a palavra ao seu lado. E ela está lá, acessível, fácil, mas a preguiça não deixa, o comodismo não deixa, uma fé muito fraca não deixa. Porque não é falta de tempo. Tempo você tem para tanta coisa. Tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar a Bíblia, você vai ter tempo para ela, pelo menos 10, 15 minutos todo dia para ler. Agora,
Se você não sabe a importância desse livro e não dá importância para ele, ele sempre vai ficar de fora. Então, o segundo lugar que a gente encontra o Cristo ressuscitado é na palavra. Quando eu leio a Bíblia todos os dias, quando eu medito nessa palavra, quando eu conheço essa palavra, eu vou começando a entender as coisas que estão acontecendo comigo. Meu coração vai ficando mais aquecido, mais quente, mais ardente. Olha o que os discípulos falaram: seu coração não estava queimando quando ele nos explicava as palavras? Sim. Então, quando a gente lê essa palavra, o coração da gente se aquece. O que é isso? O que é aquecer? Não é que na temperatura vai ficar mais quente, é que o coração encontra sentido para viver. A gente não fica assim: por que está acontecendo comigo? Por que agora? Por quê? Por quê? Por quê? A gente começa a encontrar sentido para as coisas que estão acontecendo. E terceiro, o pão partilhado, que para nós aqui na igreja não é qualquer pão, é o pão da Eucaristia, é o pão de Jesus eucarístico, que para nós na hóstia consagrada é um corpo, é o sangue, é a alma, é a divindade de Jesus, é Jesus todo inteiro presente nesse pequeno pedaço de pão, na hóstia consagrada. Quando a gente se alimenta do corpo e sangue de Cristo, quando a gente se alimenta da hóstia, a gente se fortalece e nossos olhos se abrem. Abrem para quê? Para enxergar a presença de Deus na nossa vida. É o que aconteceu com os 2 discípulos de Emaús. Os olhos se abriram. É Jesus. Ou seja, a gente começa a reconhecer Jesus na vida, porque os olhos estão abertos. Não são esses olhos aqui da minha cara, do meu rosto, são os olhos do meu coração, da minha alma, do meu interior. Eu fico aberto para a vida, eu percebo Deus que me fala. Então, 3 formas de encontrar Jesus que nós aprendemos hoje: o caminho, a palavra e o pão. Olha que interessante. Essa celebração que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos vivendo isso. Olha que interessante. Você, antes de vir aqui para a missa hoje, nesse domingo, você fez um caminho. Quando você chega aqui na igreja, você já se alimentou da palavra. Olha, a palavra de Deus. Você escutou 4 leituras: primeira, Salmo, segunda, Evangelho. E a partir de agora, nós vamos para essa mesa que é a mesa do pão. Está vendo como é que Emaús está acontecendo aqui agora? Você fez um caminho, saiu da sua casa, veio até aqui. Mas não só um caminho geográfico. Você fez um caminho ao longo da semana, trabalhou, viveu em família, passeou, estudou, fez compras. Quanta coisa você fez durante a semana? Você fez um caminho na sua vida. Você viveu. Quando chega aqui na igreja, você acolhe a palavra. 4 leituras, Deus vai falando com você. E ao mesmo tempo você acolhe o pão, que é a hóstia consagrada, que é o pão da vida, que é Jesus. Então a experiência da missa é uma experiência de Emaús. Está compreendendo isso? Cada vez que você vem aqui para a missa, Emaús está acontecendo. Você chega com seus cansaços, você chega com suas dores, você chega com suas angústias, e quando sai daqui, você sai de olho aberto e de coração queimando. Por isso que eu disse no começo da missa, que você não pode sair daqui do mesmo jeito que entrou. Lembra? Toda missa que você participa, você não pode sair da igreja do mesmo jeito que você entrou. Por quê? Porque se você escutou a palavra, seu coração ardeu. Se você alimentou do pão, seus olhos se abriram. Então você está enxergando coisas novas, está sentindo coisas novas. Então você está saindo aqui diferente do que chegou?
O dia que você sair igual da missa, liga o alerta. Alguma coisa errada está acontecendo. Ou você está na missa automaticamente, ou você está apenas assistindo, ou você está com o corpo aqui, a cabeça longe. Alguma coisa está acontecendo que está bloqueado. Não está entrando nada aqui dentro do coração. Porque se seu coração estiver aberto, você nunca vai sair daqui do mesmo jeito que chegou. É essa experiência de Emaús que você é convidado a fazer. Portanto, meu irmão, minha irmã, que esse domingo da Páscoa fortaleça a sua fé e ajude você, primeiro, a ter mais paciência com as pessoas que caminham com você nas estradas da vida. Seja essa presença de Jesus para a vida delas. Seja essa presença amorosa de Jesus para escutar. É um colega de trabalho, é uma pessoa da sua família, é um vizinho. Você não sabe o tamanho da dor que a pessoa tem. Calma, saiba escutar. Não se apresse em dar conselhos, não se apresse em resolver o problema da pessoa. Acolha, ame. Mais do que receitas, a pessoa quer ser amada e alguém que escute. Segundo, valorize essa palavra. Você que não está lendo a Bíblia diariamente, a partir dessa missa, faça o compromisso de você trazer mais essa palavra para a sua vida, para sentir seu coração arder. Faça o compromisso de ler essa palavra, meditar essa palavra. E você que tem comungado o corpo e sangue de Cristo, experimente seus olhos se abrindo. Ou se você está afastado da Eucaristia, procure se confessar, procure um caminho de arrependimento, de volta, para que você também possa sentar-se à mesa e cear com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para o nosso ato penitencial. Vamos agora pedir perdão a Jesus de nossas faltas, nossos erros e pecados. Abaixe a sua cabeça comigo um instante, onde você está. Experimenta fechar os seus olhos, olhar para dentro do seu coração, não para as pessoas que estão ao seu lado. Com essas 3 perguntas que eu fiz para você hoje. Primeira, você tem feito um caminho com as pessoas que estão ao seu lado? Você tem paciência de escutar essas pessoas com problemas, com sofrimentos, com dificuldades? Segunda, qual o lugar da palavra de Deus na sua vida e na sua história? Você tem lido a Bíblia? Você tem valorizado essa palavra? Essa palavra tem dado sentido para o seu coração? Terceiro, o pão, a Eucaristia. Você tem vindo à missa sempre? Todo domingo você se faz presente? Ou é daqueles católicos que vem um domingo, falha 2? Só vem à missa quando não tem outra programação? Quem é você? Qual o lugar da Eucaristia na sua vida? Ó Senhor Jesus, acolhei a vida de cada um de nós que está aqui nessa Eucaristia. Ajudai-nos a fazer um caminho com os nossos irmãos que sofrem. Ajudai-nos a valorizar a Tua Palavra. Ajudai-nos, Jesus, a nos alimentar do Teu corpo e Teu sangue, que nos fortalece. É o que te pedimos. Perdoa nossas faltas, nossos erros, nossos pecados. É o que te pedimos cantando.